Bom dia, alunos! Aqui estamos de novo com mais outra lição de português para falantes de espanhol. Hoje vamos estar trabalhando com os possessivos. Os possessivos são as coisas que usamos para expressar a posição de alguma coisa, não? Como minha casa, não? Meu avô, coisas assim, não é? Vocês vão ver que os possessivos em português são muito parecidos aos possessivos em castelhano. No entanto, é importante lembrar de que também concordam em gênero e não somente em número, como os possessivos em castelhano. Então, vamos ver os possessivos em português e também vamos repassar o vocabulário da família. Então, vamos misturar estes dois tipos de vocabulário, ok? Então, vamos trabalhar, tá? Vamos começar esta lição com uma lista dos possessivos. Se vocês estão falando sobre você mesmo, vocês e as coisas que vocês possuem, vai dizer meu, como meu livro, minha avó, meus livros, o minhas canetas. Se vocês estão falando está falando diretamente a uma pessoa, pode dizer seu. Então, temos seu livro, sua caneta, seus livros, suas canetas. Não? Se vocês estão falando entre si, um grupo de pessoas, vocês vão falar nosso. Então, temos nosso livro, nossa caneta, nossos livros, nossas canetas. E por último, se você está falando sobre outra pessoa e não está falando a essa pessoa diretamente, vai ser dele. Agora, este é um pouco diferente, porque não vai mudar com a coisa, mas vai mudar com a pessoa. Então, vocês vão dizer o livro dele para um rapaz, mas vão dizer o livro dela para uma garota, não? Também o livro deles, o livro delas, não? Então, o livro não muda, somente muda a pessoa. Então, vocês podem dizer o livro dele, o livro delas, mas também vocês podem dizer os livros dele, os livros deles, delas, etc. Mas estes, não? Nosso, seu e meu, se vão mudar com a coisa. Vamos praticar isso um pouco mais. Antes de continuar com os possessivos, vamos repassar o vocabulário sobre a família. Então, aqui temos uma árvore genealógica, não é? Temos vários membros da família, não? Então, aqui temos os avós, não? Temos a avó e o avô, não é? Não? Vamos imaginar que estamos falando sobre o Zico aqui, não? O Zico, não? Ele é Zico, não? Este é a mãe dele, desculpe. Este é o pai dele, não? Estas são as irmãs dele, não? Os irmãs, não? E Zico é o irmão de Sofia e Sara. Então, Sofia e Sara são as irmãs, e Zico é o irmão, não? Então, Perla é a prima
do Zico. Nelson é o primo. Gisele é a tia. E Rodrigo é o tio, não é? É o tio. E podemos dizer que, falando sobre Ivanete, Zico, filho. E, falando sobre Maria, Zico é o neto dela, não? Então, Zico é o neto da Maria, é o filho da Ivanete, é o irmão de Sofia e Sara, é o primo de Nelson e Perla, é o sobrinho de Gisele e Rodrigo, não? Este é somente um repasso dos nomes da família, não? Se vocês precisarem de mais prática, tem que praticar sozinho, não? Agora, este é somente para mudar a falar sobre os possessivos. Agora vamos falar sobre os possessivos. Vamos praticar os possessivos com os termos da família. Vamos imaginar que eu sou Zico. Olá, eu sou Zico. Ivanete é a minha mãe. João é meu pai. Josué e Maria são meus avós. E Sofia e Sara são minhas irmãs. Vocês devem prestar atenção a como muda o possessivo quando estamos falando sobre diferentes pessoas. Então, podemos dizer minha mãe, minhas irmãs, mas meu pai e meus avós. Agora vamos imaginar que estamos falando a Zico, diretamente a Zico. E vamos dizer: oi, você é Zico, né? E Ivanete é a sua mãe, verdade? E o João é seu pai. E Josué e Maria são seus avós, né? E Sofia e Sara são suas irmãs, não é? É assim como o possessivo meu, o possessivo seu muda segundo a pessoa do que está falando, não? Ivanete é a sua mãe, mas Josué e Maria são seus avós. Agora vamos imaginar que somos duas pessoas aqui nesta árvore, não? Olá, nós somos Josué e Maria. Ivanete é a nossa filha. Rodrigo é o nosso filho. Nelson e Zico são nossos netos. E Perla, Sofia e Sara são as nossas netas, ou nossas netas. Vocês podem escutar aqui que também como meu e seu, nosso muda segundo a pessoa. Então, Perla é nossa neta, Perla e Sofia são nossas netas e Rodrigo é nosso filho. O Nelson e Zico são nossos netos. O nosso último possessivo é esta palavra, dele, que também muda, mas é segundo a pessoa que tem, não é a coisa ou a pessoa que tem, né? Então, vamos ver um exemplo, não? Vamos começar com Zico. Perla é a prima dele. Não estamos falando diretamente ao Zico, estamos falando sobre o Zico. Então, dizemos que Perla é a prima
dele. Também podemos dizer que Rodrigo é o tio dele, não? Falando sobre Ivanete, Nelson e Perla são os sobrinhos dela. São os sobrinhos dela. Falando sobre Maria, Perla, Sofia e Sara são as netas dela. As netas dela, não? Se falamos sobre Sofia e Sara, outra vez, podemos dizer que Zico é o irmão delas. O irmão delas. Então, como vocês podem ver, esta palavra dele é um pouco diferente. Dele, dela, deles, delas. Porque reflete a pessoa que faz, ou seja, que possui, e não é a coisa possuída. Então, vamos repassar mais uma vez, antes de fazer uma pequena prova, né? Se eu sou Zico, eu sou Zico. João é meu pai. Ivanete é minha mãe. Josué e Maria são meus avós. E Sofia e Sara são minhas irmãs. Se estamos falando a Zico, dizemos você é Zico. João é seu pai. Ivanete é sua mãe. Josué e Maria são seus avós. E Sofia e Sara são suas irmãs. Se estamos falando sobre Josué e Maria, ou somos, Josué e Maria, falamos assim. Dizemos, Rodrigo é nosso filho. Ivanete é nossa filha. E Nelson e Zico são nossos netos. Perla, Sofia e Sara são nossas netas. E, finalmente, se estamos falando sobre uma pessoa, mudamos as regras e falamos sobre a pessoa. Sofia e Sara são os irmãos dele. Sofia e Sara são as filhas dela. Sofia, Sara e Zico são os filhos deles. E Zico é o irmão delas. Este é somente um pequeno repasso. Vamos agora tentar com uma prova. Agora é a sua vez de tentar fazer os possessivos. Escreve a palavra correta no espaço em branco. Tenta de lembrar que a maioria dos possessivos tem de concordar em número e gênero com a coisa possuída. Boa sorte! Muito bom, isso é tudo por agora. Não esqueça que é muito preciso mudar o número e o gênero quando falamos das coisas que eu tenho, que você tem, que nós temos. Não mudamos, no entanto, quando falamos
do que ele ou ela tem. Siga praticando e até já!